Se você é atleta e já pesquisou o visto americano, com certeza ficou confuso com tanta informação errada na internet. E hoje eu vou responder, sem enrolação, as 7 perguntas que eu mais recebo de atleta brasileiro. Principalmente agora que eu estou usando muito meu Instagram. Se você não me segue lá ainda, bruno.lócio. Uma dessas perguntas pode estar te impedindo de viver de forma legal nos Estados Unidos agora, já. Então fica com a gente até o final. Antes de eu começar, se inscreve no canal, se inscreve aqui, compartilha com algum atleta que você sabe que quer morar nos Estados Unidos, mas que não tem informação correta. Ou seja, faz tudo o que for necessário para essa página engajar. Meu nome é Bruno Lócio, eu sou advogado de imigração, licenciado no Brasil, sou sócio do escritório de advocacia aqui nos Estados Unidos chamado SLS Legal, baseado em Washington DC, e nos últimos anos eu ajudei dezenas de atletas, MMA, jiu-jitsu, tênis, beach tênis, futebol, a conquistarem os vistos O1A, EB1A, chegarem com P1A, enfim, todos os caminhos legais para viver e trabalhar aqui nos Estados Unidos. E as perguntas que você vai ver agora são perguntas que eu ouço toda semana, perguntas repetidas, então fica comigo e assiste cada uma delas, quem sabe uma delas não é exatamente a dúvida que você tem. O principal problema das dúvidas é que o Google não é seu amigo quando o assunto é visto para atleta. Quando você pesquisa visto para atleta americano, visto para os Estados Unidos, você encontra informação antiga, 2018, informação misturada, P1A com O1A, e aí você fica com medo de tentar, porque pode dar errado. Ou pior ainda, você pede o visto errado, que eu já vi muito acontecer, e aí é negado, e aí fica com isso no seu histórico, e aí desiste, enfim, você deixa o sonho de lado porque o Google não foi o seu melhor amigo, e com o IA acontece a mesmíssima coisa. A IA tem uma visão geral, é muito importante você entender como é que funciona para você. Então hoje eu listei 7 perguntas básicas aqui para tentar esclarecer algumas dúvidas comuns. Primeira pergunta, qual visto é melhor para mim? O O1A, o EB1A ou o P1A, já que os 3 vistos se encaixam muito bem para atletas. E aí vai a resposta tradicional do advogado, depende. Eu odeio isso, mas é verdade. O P1A é um visto temporário que exige que você seja reconhecido, tá? Internacionalmente, nacionalmente, em equipe ou individualmente. Esse é o P1A. O O1A também é um visto temporário, um visto não imigrante, só que ele é mais flexível e ele serve para atletas com habilidades extraordinárias. Por que ele é mais flexível? Porque você pode abrir sua própria companhia. O P1A, você precisa de uma empresa te patrocinando. Já o EB1A é o Green Card direto. Em tese, é o melhor dele se o seu objetivo é morar nos Estados Unidos de forma legal, só que ele é extraordinário ao nível máximo. Você precisa ser muito reconhecido na sua área, tá? Então, se você quer morar nos Estados Unidos para sempre, o ideal é um EB1A. Esse é o caminho para o Green Card, mas nem sempre dentro de uma estratégia migratória ele é o primeiro passo. Muitos atletas começam com P1A, trazem a carreira para cá, montam uma carreira estruturada internacionalmente, depois migram para o EB1A ou depois migram para o O1A e aí depois vão fazendo uma escadinha até ter um processo seguro para que você não tenha nenhuma surpresa no meio do caminho. Pergunta número 2. Eu preciso ser campeão mundial para pedir um EB1A? Essa resposta é simples. Não. E esse é o maior mito que eu derrubo todo santo dia. O critério é habilidades extraordinárias, não campeão. Um atleta com pódios expressivos, mídia relevante, convite para competição internacional ou nacional, contratos com a academia, isso tudo conta. Eu já aprovei vários EB1A para atletas que nunca foram campeões mundiais, mas que tinham um perfil muito bem documentado e estruturado. Então, não, o O1A não é apenas para o campeão mundial. Quanto tempo leva o processo? Para o visto O1A, o processo normal leva de 3 a 6 meses após o protocolo da petição lá no USCIS. Tem o Premium Process, que acelera o pedido e o julgamento acontece em até 15 dias úteis. Custa mais, mas para testes com competição marcada ou contrato, vale muito a pena porque você não deixa dinheiro na mesa. O EB1A leva mais tempo porque é o Green Card direto, mas também tem o Premium Process. Está falando aí de 1 ano e meio, 2 anos. Já o P pode ficar pronto em aproximadamente 3 meses e a aprovação no USCIS tem demorado 2 meses. Outra pergunta, eu preciso de um patrocinador americano? Para o O1A, sim. A vantagem é que você mesmo pode se auto-peticionar, ou seja, você pode abrir uma empresa aqui, montar a sua academia aqui e ser o seu patrocinador, um agente, um promotor. O P1A exige sim um patrocinador aqui. Na maioria das vezes é uma academia ou o próprio organização do evento. Já o EB1A, que leva ao Green Card, você pode pedir por conta própria, você não precisa de um patrocinador, mas lembrando, ele é muito mais complexo e muito mais complicado. Outra pergunta, fui negado uma vez, posso tentar de novo? E a resposta é sim. A negativa anterior não te barra para sempre, mas você precisa entender o motivo que levou à negativa e construir um caso melhor. Às vezes o problema foi falta de documentação, às vezes foi um advogado que não conheceu bem o perfil de atleta, que é muito comum, ou faz de atleta de outra categoria. Cada caso é diferente e muitos clientes meus foram aprovados na segunda tentativa
alternativa com uma estratégia melhor. Sexta perguntinha: minha esposa e os meus filhos vêm junto comigo? Essa pergunta é uma pergunta muito importante. Sim, eles vêm. O visto O1A, o cônjuge e o filho abaixo de 21 anos entram com o visto O3, que permite morar nos Estados Unidos. No entanto, eles não podem trabalhar, ou seja, a sua esposa não pode trabalhar. O EB1A, eles ganham o green card direto junto com vocês e podem sim viver normalmente aqui nos Estados Unidos. O P segue a mesma lógica, como é um visto de não imigrante, você vem competir e ela não pode trabalhar. Fiquem atentos a isso, mas os filhos menores de 21 anos são dependentes e estarão aqui com vocês. E eu vou terminar aqui com uma pergunta de milhões. Quanto custa contratar um advogado de imigração? Quanto custa contratar o escritório do Bruno? Quanto custa contratar a SLS? Só clicar aqui que você vai preencher um formulário e vai ser muito fácil falar com a gente. Vamos lá, transparência total. Honorários de advogado variam muito, mas o que eu digo para todos os meus clientes é: o custo de fazer errado é 1000 vezes maior. Uma petição mal feita, documentação fraca, formulários mal preenchidos, significa visto negado. Isso pode te atrasar em anos. Você perde a competição, perde o patrocínio, deixa dinheiro na mesa e muitas vezes desiste do sonho. Então, investir no profissional certo, na verdade, é investir na sua carreira, e esses custos variam aí entre $10 mil e $20 mil, desde o visto não imigrante até o visto de imigrante. Essas foram as 7 perguntas que eu mais recebo todo santo dia. Antes de terminar, eu quero te contar 2 casos reais, então fica comigo, mas antes disso, eu vou te pedir para se inscrever no canal, compartilha, ativa o sininho, manda para quem você quiser, faz a informação correta para atletas que sonham morar aqui nos Estados Unidos, treinar, ou atletas investidores que querem montar uma academia aqui, faz com que essa informação chegue nas pessoas, ok? Então vamos lá, vamos a 2 casos concretos. Não vou citar nome por privacidade, mas são 2 casos reais. O primeiro é de um atleta de jiu-jitsu lá de São Paulo, faixa preta, professor, vários títulos nacionais, mas nunca tinha ganhado o Mundial. E ele achava que obviamente não tinha perfil, porque os amigos dele que vieram tinham ganhado o Mundial. Quando a gente montou o dossiê, ele tinha vários artigos em portais de esporte, ele tinha depoimento de atletas renomados com quem ele treinou, ele tinha contratos com a academia aqui nos Estados Unidos porque ele era muito bem relacionado e a aprovação saiu em 4 meses. Hoje ele está aqui no Texas e tem uma academia muito bem estruturada e ganhando uma grana. Já o segundo é de um treinador de MMA do Rio. Esse eu adoro porque eu fiquei muito próximo dele. Ele não competia mais, só que ele treinava atletas que chegaram ao UFC e vinham para o UFC com regularidade. O que a gente fez? Usou o histórico dos alunos como evidência de habilidades extraordinárias dele. E o visto O1A dele foi aprovado sem dificuldade, sem RFE. E ele nem sabia que era possível pedir e chegar aqui para treinar e para ter uma academia. E aí você vai me dizer: mas Bruno, eu não tenho dinheiro para isso agora. Eu entendo, mas pensa comigo, o atleta que vem para os Estados Unidos com visto certo pode dar aulas, fazer seminários, assinar contrato. Isso muda completamente a renda. O custo do processo vira investimento na carreira. Então isso não é gasto, é investimento. Pensa bem se faz sentido ter um carro popular no Brasil ou se faz sentido morar nos Estados Unidos e desenvolver a sua arte aqui e ganhar em dólar. Outro mito, eu ouvi dizer que está muito difícil aprovar vistos para os Estados Unidos em 2026. Esse é o mito mais tradicional. O ambiente político afeta sim os atletas e os vistos de imigração. É normal. Mas o O1A e o EB1A para atletas seguem critérios muito estabelecidos, muito objetivos e que estão previstos na legislação americana. Com um caso muito bem montado, os indícios de aprovação continuam altíssimos, mais de 80% e 90%. Todos os nossos PEIs foram aprovados até hoje e todos os nossos O1A para atletas também. O que mudou agora é a necessidade de documentação ainda mais robusta. E é por isso que é cada dia mais importante ter uma história de advocacia, um advogado licenciado nos Estados Unidos para te ajudar. Outra pergunta, posso fazer isso sem o advogado? Tecnicamente sim, muito comum há 5 anos atrás. As pessoas faziam muito isso antigamente, mas é muito arriscado, especialmente agora. O USIS não te dá uma segunda chance automática. E para atletas, a narrativa do caso é tão importante quanto os documentos. Montar uma narrativa é um trabalho especializado. Se você se contradiz entre um processo e outro, isso pode gerar problemas futuros. Se você vem dizer que vai competir, chega aqui você vai treinar, você tem processos divergentes, isso pode te trazer problema também. Então vamos lá, se você chegou agora no meu canal e se você está levando a sério a possibilidade de morar nos Estados Unidos de forma legal e você já quer sair na frente, a próxima etapa é clicar no link que está aqui ou aqui, agenda uma reunião comigo, a gente vai bater papo, a gente vai entender o seu processo sem enrolação, com uma linguagem natural. Eu falo com atletas todos os dias, tá bom? Se esse vídeo respondeu alguma dúvida sua, deixe seu like, isso ajuda muito o canal a chegar a mais atletas como você. Se inscreve, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima.